Bíblia, papel e caneta para que possam estar aí anotando para depois rever, né, o estudo. Eu vou orar para que os amados irmãos recebam o perfeito entendimento. Obrigado, Senhor. Já declaro que a tua palavra ela não voltará para ti vazia, declarando que ela que será revelada, Pai, será testificado na vida daqueles que são predestinados para receberem, segundo a tua vontade. Revela a tua palavra, Senhor, porque ninguém pode impedir o teu propósito. Quem impedirá? E assim eu creio, Senhor, que haja a testificação, que haja ministração de anjos em favor de cada uma das ovelhas, que os olhos sejam iluminados, que recebam o espírito de sabedoria e de revelação e o entendimento para discernir as coisas espirituais das espirituais. Assim eu creio e assim eu falo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouco hoje, o tema, se vocês quiserem anotar, pregue o evangelho que Paulo, o apóstolo dos gentios, pregava e ensinava. Glória a Deus, porque o ministério MGA, ele é um ministério em graça, e nós pregamos o evangelho que o apóstolo dos gentios, que é Paulo, pregava e ensinava. Então nós ensinamos e ensinamos também as pessoas a pregar e ensinar esse evangelho. Glória a Deus, porque na graça nós não ensinamos a fazer campanhas, não ensinamos a subir nos montes, né? Não há batismo nas águas, porque tudo já está consumado. Então nós vivemos a obra consumada de Cristo e pregamos o que Paulo pregava, ensinamos o que Paulo ensinava. E como nós somos embaixadores de Cristo, nós precisamos receber o alimento, o ensino, para que nós possamos também ensinar a outros, né? Nós entregamos aqui os folhetos, mas a gente fala também alguma coisa, né? A gente entrega o folhetinho e fala alguma coisa. Então, nós também, não só evangelista, não só pastor, né? Não só apóstolo, não só mestre, que prega e ensina também a palavra de Deus, né? Podemos levar também esse evangelho, né, aos gentios, que ele já está consumado. Então vamos ao apostolado dessa noite. Nós vamos ler em 1 Pedro 4,11, porque nós temos um princípio bíblico, né? Para que nós possamos pregar esse evangelho, nós temos um princípio bíblico que está em 1 Pedro 4,11. Pedro 4,11. Se alguém fala, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Amém. A Ele pertence a glória e o domínio para todo o sempre. Então, falar de pregar e ensinar a palavra de Deus, o evangelho que Paulo, o apóstolo, pregava e ensinava, nós precisamos entender que existe um princípio bíblico, que é: se alguém fala, fale segundo a palavra de Deus. Então, esse é o princípio fundamental, é falar segundo o que está escrito, não segundo teses teológicas, né? Porque tem muitos aí que ficam 4, 5, 6, 8 anos aí estudando teologia e está ensinando teses teológicas, ou seja, não é o que está escrito, não é o que está revelado e interpretado pelo apóstolo Paulo.
são teses teológicas. Daí surgem as falsas doutrinas, né? Surgem as religiões. Porque o nosso princípio bíblico é: se alguém fala, fale segundo a palavra de Deus. Então não existe o meu achismo, né? Eu tenho uma teoria. Porque nós não pregamos teoria de homens. Nós pregamos o que está escrito, e o que está escrito nós cremos. Glória a Deus. Então, se estiver escrito, nós cremos e falamos e ensinamos como está escrito. Então, esse é o princípio, né? Para que nós possamos falar do Evangelho de Paulo, que ele pregava e ensinava. E esse é o Evangelho que nós devemos receber. E nós devemos pregar e também ensinar. Vamos ler aqui ainda em Pedro, o capítulo é o 2 e o versículo 9. Pedro 2 e 9. Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui Pedro, né, usado por Deus, ele disse: vós, porém, sois a geração eleita. Então é isso que nós somos geração eleita, sacerdócio real, a nação santa e povo adquirido. Para que, podemos perguntar, né, para a Bíblia, para que nós somos eleitos, né? Para que nós somos esse povo, esse sacerdócio, esse povo adquirido? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou. Então, quem foi que nos chamou, né? Foi o próprio Deus. Para quê? Para anunciar as suas grandezas, ou seja, anunciar, ensinar, a pregar a palavra de Deus. Então, para isso que nós fomos chamados, né? Aquele que nos chamou. Então, quem nos chamou foi Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, para anunciar o quê? As grandezas de Deus. Então, o evangelho que nós anunciamos, que é a grandeza de Deus, é a graça e o apostolado, né? A qual o apóstolo Paulo, que é o nosso apóstolo, ele pregava. Então agora vamos ao apostolado do nosso apóstolo. Nós já vimos o fundamento da pregação, que é pregar e falar como está escrito. Agora vamos ver Romanos, o capítulo é o 11 e o versículo é o 13. Agora vamos para o apostolado do nosso apóstolo aos gentios, que somos nós. Romanos 11, 13. Convosco falo, gentios, e quando for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então aqui o apóstolo Paulo estava falando com a igreja de Roma, né? Com os irmãos romanos. Mas a igreja de Cristo, aqui os irmãos de Roma e também o apóstolo Paulo morreu, né? Então aqui eu falando aqui, usando a palavra de Deus, falando aqui com o ministério, né? MGA Manaus 2, os irmãos que estão via também Facebook, e ele é o apóstolo dos gentios. Então fica claro que ele é o apóstolo dos gentios também. Nós somos essa igreja. A igreja de Romanos não está, mas a igreja de Cristo somos nós. Ou seja, nascemos, né? Vivemos e morremos, porque aqui os irmãos já não estão conosco, mas a igreja de Cristo, ela não acabou, ela continua. Nós somos essa igreja. Então a palavra, ela permanece, mas porque é só um evangelho, né? É só um apostolado. Então nós recebemos o quê? Esse apostolado. E aqui ele deixa claro que ele é o apóstolo dos
gentios e ele é o nosso apóstolo. Então fica claro que nós devemos receber, não receber nenhum tipo de doutrina estranha, somente a doutrina, o evangelho que Paulo ensinava, que Paulo pregava. Por isso que o nosso tema é pregue o evangelho que Paulo, o apóstolo dos gentios, pregava e ensinava. Então é esse o evangelho que nós recebemos e que nós também ensinamos e também pregamos, porque está claro que ele é o apóstolo dos gentios. Ele já morreu, mas a palavra permanece. Hoje nós temos o apóstolo de edificação, porque de fundação não pode ter mais dois, somente ele. Então o de edificação, hoje aqui em Manaus nós temos o Marcos Gomes, né? Ele é o nosso apóstolo de edificação. E o de fundamento permanece, ele continua sendo também o nosso apóstolo. Então, entendendo que ele é o apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo, o apóstolo da igreja, vamos ler 1 Coríntios, o capítulo 4, versículo 16. Primeira Coríntios 4, 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Aqui ele está admoestando, né, a igreja de Coríntios. E a igreja de Romanos, ele estava falando que ele era o apóstolo, né, dos irmãos. E aqui ele diz, admoeste para que sejam imitadores. Então, o mesmo apóstolo que era de Coríntios, ele era de Romanos, ele é de Efésios, ele é dos Filipenses, e ele também é hoje o nosso apóstolo, porque ele é o apóstolo dos gentios e nós somos esses gentios. E o que ele admoesta? Que sejais meus imitadores. Então, amados, é isso que nós devemos ser, imitadores do apóstolo Paulo. Ninguém vê na Bíblia, se nós formos procurar, Paulo ele nunca fez nenhum tipo de campanha. Paulo, né, o que ele chegou a fazer antes dele receber a revelação que está em Atos, né, é que ele batizou, né, ele desceu as águas, porque ele era judeu, né, e ele fazia parte das tradições judaicas, mas ele recebeu a revelação, amados, assim como nós também. O que nós não fizemos? Eu subi nos montes, eu fiz jejum, eu fiz campanha, eu desci as águas, tudo isso eu fiz na ignorância. Assim também foi Paulo, também recebeu a revelação e tudo isso que ele fez foi pela ignorância. Mas agora nós estamos debaixo agora dessa admoestação do apóstolo Paulo, né? Então ele diz, que sejais meus imitadores. Então nós temos que crer como ele cria, nós temos que pensar como ele pensava. Então se ele crê que ele é salvo pela graça, eu também tenho que crer que eu sou salvo pela graça. Se eu penso diferente, já não estou mais imitando a Paulo. Então eu tenho que ter o mesmo entendimento, o mesmo modo de pensar, porque eu preciso imitar a Paulo. Glória a Deus. Então nós não devemos imitar Jesus de Nazaré, mas imitar a Paulo. E nós vamos ver um versículo que vai trazer o entendimento também. Em 1 Coríntios 4,16. Não, a gente já leu esse, né? É o 1 Coríntios 11 e 1. Primeira Coríntios 11 e versículo 1.
sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, amados, por que nós devemos imitar Paulo? Porque nós devemos receber o ensino e a pregação de Paulo, e nós devemos também passar esse ensino e essa pregação de Paulo, porque ele recebeu de Cristo e Cristo ressuscitado. Ele não recebeu de Jesus de Nazaré. Então aqui ele diz: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Paulo já imita Cristo porque ele já recebeu a revelação. Então nós devemos o quê? Imitá-los. Imitar a Paulo. Glória a Deus. Vamos ainda ver Filipenses, o capítulo é o 2 e o versículo é o 2 também. Filipenses 2:2. Vejam que a admoestação do apóstolo Paulo, ele vai das 14 cartas, né? Ele falou em Romanos para a igreja, falou em Coríntios para a igreja, e agora está falando em Filipenses também para a igreja, né? O 2:2. Completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Então, amados, como é que nós vamos ter o mesmo modo de pensar? É crendo como Paulo cria, falando como Paulo falava, né? Orando como ele orava, né? Orando, que eu digo como ele orava, não é seguir regras, né? Porque Paulo, ele orava, né? Paulo, ele tinha as 5 unções, né? Unções ministeriais. Ele era apóstolo, ele era profeta, ele era pastor, mestre e ele era evangelista. Então, nós devemos imitá-los e ter o mesmo modo de pensar. Porque se eu penso diferente de Paulo, eu já não tenho o mesmo modo de pensar. Eu não vou completar, como ele diz aqui, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Vendo aqui na questão de um pastor, né? E viu ali a ovelha tá para um outro caminho. Então, quando a ovelha deixa de pensar o mesmo modo de pensar, vamos dizer assim, do pastor, que aqui é o apóstolo Paulo, então já está com outro tipo de pensamento, outro modo de pensar. Por isso que nós temos que ter o mesmo modo de pensar. E para que nós tenhamos esse mesmo modo de pensar, nós precisamos nos alimentar, mas principalmente das 14 cartas do apóstolo Paulo, para que nós tenhamos esse entendimento perfeito, né, de todas as coisas. Claro que não é tão rápido, né, em uma semana, em um mês, às vezes nem um ano, né? Eu já vou para quase 2 anos e eu ainda estou, né, buscando ainda conhecimento. Mas nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém. E quando ele se manifesta, é o próprio Deus falando. Então aqui nós temos que ter o mesmo ânimo, como ele fala também, tendo o mesmo amor e pensando também as mesmas coisas. Então, para que não haja nenhum tipo de divisão dentro da igreja, a exortação, a admoestação de Paulo é que nós tenhamos esse mesmo entendimento, amados. É o mesmo modo de pensar, é o mesmo entendimento. Sou salvo pela graça, e em Hebreus 2:14 também diz que o diabo foi aniquilado. Então eu tenho que ter esse mesmo modo de pensar. Não preciso mais ficar com medo, né? Não preciso mais ter nenhum tipo de temor, mas crendo no que está escrito. E crendo no que está escrito, nós temos paz.
Vamos ainda aqui no apostolado do apóstolo dos gentios, 2 Coríntios agora, o capítulo é o 4, o versículo é o 13. Em graça, amados, no apostolado, nós ensinamos e pregamos como está escrito. Nós folhamos mesmo a Bíblia, né? A irmã ali, Elci, né? Está nos visitando. É assim mesmo, irmã. A gente tem que consultar se está escrito mesmo. A gente confere. Se estiver escrito, nós cremos. Amém. Né? É por isso que a gente vê se realmente está escrito. Glória a Deus. 2 Coríntios 4 e 13. Glória a Deus. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Vocês lembram que o apóstolo disse que nós temos que ter o mesmo modo de pensar? Agora ele diz que nós temos que ter o mesmo espírito de fé. Temos que crer nas mesmas coisas. Se você crê em cura, sinais, prodígios e maravilhas, porque o apóstolo Paulo, ele creu, né? E deixou claro na sua palavra. Então nós temos esse mesmo espírito de fé. E esse mesmo espírito de fé também daqueles que antepassado também de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós temos também esse mesmo espírito de fé. Então se eles creram e Deus fez, se eu crer, Deus também vai fazer. Por quê? Deus também é o mesmo. Então, temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Então, não se sinta inferior a ninguém, amados. Porque o espírito de fé é o mesmo. E o Deus também é o mesmo. Como está escrito, crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então aqui o apóstolo Paulo exorta a igreja a crer, ter o mesmo espírito de fé e a falar, porque nós fazemos confissões de fé, nós não fazemos campanha, né? Nós cremos e nós confessamos aquilo que nós cremos. Então quando o apóstolo diz aqui, como está escrito, então não é algo que eu creio, olha, hoje eu creio que Deus vai fazer isso, vamos orar em cima disso que Deus vai fazer. Então eu estou dando ordem para Deus, dizendo que Deus tem que fazer. Não, Deus pode fazer. Podemos orar em cima daquilo que Deus pode fazer. E aqui ele diz, crie, por isso falei. Ou seja, ele fala individualmente. Depois ele diz, também nós cremos, ou seja, ele se inclui e inclui os irmãos de Coríntios. Nós também cremos. Então nós também cremos. Assim como ele creu, nós também cremos. Por isso também falamos. Então aquilo que você crê, você fala, você declara. Aquilo que você crê, você confessa. E sempre tendo o discernimento que não estamos de nenhum modo inferior aos irmãos que creram e que viram sinais, prodígios e maravilhas, porque esse mesmo espírito de fé está em nós. Glória a Deus. Então nós devemos imitar o apóstolo dos gentios, e é isso que nós pregamos e ensinamos e incentivamos também a pregar e ensinar o evangelho que o nosso apóstolo, que é o apóstolo dos gentios, pregava e ensinava. Ainda aqui em 2 Coríntios, no 5, o meu está na mesma página. 2 Coríntios 5, 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, amados, nós pregamos o mesmo evangelho que Paulo pregava.
Qual foi o evangelho que ele recebeu? E qual foi o que nós recebemos? Aqui na parte B, nos confiou, está no plural, amados. Está incluído os irmãos de 2 Coríntios aqui. Nos confiou a mensagem da reconciliação. Algumas versões falam, nos confiou o ministério da reconciliação. Então, mensagem da reconciliação, ou ministério da reconciliação, é o que Deus nos confiou. Então, nós recebemos o ministério da reconciliação, não condenação. Então, se nós recebemos o ministério da reconciliação, nós não pregamos condenação e também não condenamos também as pessoas, porque o apóstolo Paulo exorta a não conhecer ninguém segundo a carne, no versículo 16. Então é esse o evangelho que nós recebemos. Esse é o ministério da reconciliação. Não recebemos condenação e também não condenamos. Então, esse é o evangelho que tem que ser anunciado, que tem que ser pregado, que é o que Paulo ensinava e pregava. E se estiver pregando condenação para as ovelhas, amados, está fora do apostolado, está fora do que o apóstolo dos gentios ensinou, já não está mais pensando as mesmas coisas, já não está crendo nas mesmas coisas. Então, o que nós cremos é que nós recebemos esse ministério da reconciliação. Por quê? Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados. O que condenava o homem era o pecado, mas se Deus reconciliou, então já não tem mais condenação, porque a condenação era o pecado. Por isso que na graça, agora em Cristo, não há mais pecado em nós. Por isso, se não há pecado, não há condenação. Então é isso que nós cremos, como Paulo pregava, e nós recebemos e também ensinamos e também pregamos o que Paulo pregava. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ainda aqui em Coríntios, agora em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, do 1 ao 5. A primeira coisa que dá um gozo, uma paz, amados, é pregar a graça, é que traz alegria, né? Porque o sistema ele traz condenação para as ovelhas, porque não tem o mesmo modo de pensar. Então, quando nós ouvimos, traz gozo, aí traz fome, traz sede, você quer mais alimento. Amém. 2 Coríntios 2, do 1 ao 5. Aliás, é 1 Coríntios. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui sublimadamente de palavra ou sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. O 3. E eu tive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. O 4. A minha palavra e a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então está claro aqui que o apóstolo Paulo não fez nenhum curso de teologia. Não está escrito na Bíblia que o homem tem que fazer 5 anos de curso de teologia para ser pastor. 5 anos de curso de teologia para ser um líder, para assumir um ministério. Não está escrito. O que está escrito é que a minha palavra, ou seja, a pregação de Paulo, não consistia em palavras persuasivas. Ou seja, ele não fez curso teológico.
de sabedoria humana, porque o curso teológico é uma sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então a demonstração da pregação de Paulo fica claro que era pelo Espírito Santo de Deus, pela manifestação do próprio Deus. O 5. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então a nossa fé ela não pode ser apoiada mais na sabedoria dos homens. Ou seja, eu vejo muito no sistema, vamos fazer uma campanha, vamos, aí é direcionado pelo homem, ou seja, sabedoria humana. A tua fé vai se apoiar na direção daquela sabedoria, mas a sabedoria que nós temos que nos apoiar é a do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Porque aqui na parte dele diz, não na sabedoria dos homens, né? Mas no poder de Deus. Então o poder de Deus é do Espírito Santo. Por isso que nós não ensinamos e nem pregamos nenhum tipo de campanha, mas ensinamos as ovelhas a serem dependentes do Espírito Santo de Deus, a serem guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque somente através do discernimento espiritual é que nós vamos discernir, né, as coisas espirituais. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ler aqui em Marcos 7, 9. Marcos 7, 9. 7. Então aqui, o que Jesus falou dessa sabedoria humana, né? Então, nós vemos o outro lado, né? Disse-lhe jeitosamente, rejeitai o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Ou seja, no sistema religioso, há uma rejeição da palavra de Deus, há uma rejeição do que está escrito, para fazer o quê? Para fazer rejeita o mandamento de Deus, para fazer a sua própria tradição, ou seja, o seu próprio entendimento, não o que está escrito. Por isso é que no início nós vimos lá em 1 Pedro 4 e 11, que o princípio para se pregar e ensinar a palavra tem que ser como está escrito, porque se não estiver escrito nós não cremos, só cremos se estiver escrito. Glória a Deus. Então aqui deixa claro que os homens, né, com suas sabedorias humanas, eles querem anular o mandamento de Deus para fazer a vontade deles e não a de Deus. Deixando o mandamento de Deus, ou seja, deixando o que está escrito, né? E guardais a tradição dos homens. Ou seja, é uma tradição, né? É um exemplo da Igreja Católica. Todo ano tem festa do santo, né? A minha mãe faz da Conceição, dia 8 de dezembro, né? Então é uma tradição, está claro que é uma tradição. Então é uma questão de ignorância, ou seja, deixa de ouvir a palavra de Deus para cumprir preceitos, né? Ordenanças e tradições dos homens. Aí agora vamos ver o que o apóstolo Paulo falou sobre isso. Colossenses 2 e 8. Colossenses 2 e 8. Agora o apóstolo Paulo falando, né, com relação
a hipocrisia religiosa, tradição dos homens, né? Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Então está claro aqui que Paulo entendeu o que Jesus falou em Marcos 9, 7 e 9, e aqui ele deixou até mais claro, né? Muito bem claro, e ele admoesta os colossenses, ou seja, admoesta a igreja, né? Para que tenha cuidado. Cuidado de quê? Que ninguém vos faça presa sua, por vãs filosofias. Porque o que mais se vê fazendo presa às ovelhas é querer prender um irmão no ministério, né? Olha, irmão, se tu se desviar, tu vai para o inferno, teu nome vai ser riscado. Então são vãs sutilezas, tradições de homens, ou seja, é presa fácil. Quem não tem entendimento é presa fácil da tradição dos homens, porque aqui ele diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Então, segundo a tradição dos homens, ou seja, segundo a tradição deles, olha, se tu beber ali, se tu te desviar, tu já vai para o inferno e tu já perde a salvação. Então, não está escrito isso na palavra de Deus. Então, o princípio para nós não sairmos do apostolado é crer como está escrito, para que nós não sejamos enganados, não cair, né, em vãs essas sutilezas que são tradições de homens, segundo a tradição dos homens. Então não é segundo o que está escrito, mas é segundo a tradição dos homens, e também segundo o rudimento do mundo. Não é segundo a palavra de Deus, não é segundo o que está escrito, porque o apóstolo finaliza dizendo: e não segundo Cristo. Então, o que mais a ovelha precisa ter cuidado, né? Não ser presa fácil para esse tipo de vã filosofia, né? De tradições e rudimentos, é para não cair em nenhum tipo de condenação, porque na maioria do sistema religioso as ovelhas são presas por condenação, né? Porque colocam condenação nas ovelhas, porque conhece as ovelhas segundo a carne. E Paulo nos exortou a não conhecer ninguém segundo a carne. Então nós vamos finalizar com Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes, e não vos tornei colocado debaixo do jugo de escravidão. Então Cristo já nos colocou livre, amados, e o apóstolo admoesta a igreja a não colocar debaixo de nenhum jugo de escravidão. De onde você saiu, você não volta mais, porque você sabe que se voltar, torna-se presa fácil, né? Porque o entendimento se perde, porque o apostolado é que traz o entendimento para a ovelha. E o apóstolo finaliza aqui, na parte B: estais, pois, firmes. Firme na graça, amados, porque se nós não estivermos firmes na graça, no conhecimento, nós somos presas fáceis para as tradições dos homens. Fica claro aqui que o apóstolo Paulo deixa claro que quem não prega segundo o que está escrito, o que está segundo a palavra de Deus, está
pregando segundo tradições dos homens, segundo tradições do mundo e não segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, se mantenha firme, estáis pois firmes. Ou seja, não tornei a colocá-los, ou seja, não volte a ser escravo, ou seja, não aceite mais o jugo de escravidão. Por que escravidão? Porque o sistema religioso prega condenação, amados. E ninguém tem paz com condenação, porque é condenação para tudo, né? Porque até se o marido brigou com a mulher, for falar com o pastor, já vem condenação. Olha que Deus não está nem ouvindo tua oração porque tu está brigando com a mulher. Então é assim, há uma condenação para tudo, amados. Na graça nós temos paz com Deus, porque nós já fomos justificados. Romanos 5:1, que nós já fomos justificados com Deus. Então hoje nós estudamos sobre pregue o evangelho que Paulo, o apóstolo dos gentios, pregava e ensinava. Então é isso que nós pregamos também, amado, esse mesmo evangelho, sem condenação, né? Um evangelho que traz paz para nós, porque o Espírito Santo de Deus, ele testifica a sua palavra, ele não vai testificar as tradições dos homens, amados, porque o que fale segundo a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz. E aplauda o Senhor Jesus pela sua palavra.